Hoje os meios de comunicação não estão apenas interessados em dizer da homossexualidade, apontar esse fenômeno, mas parece que se propõe uma cultura gay. Como se pontualizar diante disso? É a outra ditadura, são as várias ditaduras, né? A ditadura gay que é fortíssima, o lobby gay é fortíssimo, hoje os meios, a mídia, a grande mídia hoje é pró-gay. E coloca, confunde, é sempre assim, as discussões sempre são numa cortina de fumaça para que você não tenha os elementos claros dessa discussão. Por exemplo, vamos tomar a posição da igreja. A igreja é contra a violência contra os homossexuais? Totalmente. A igreja rejeita o preconceito contra as pessoas homossexuais? Totalmente. Né? Então, mas a igreja, o comportamento moral, a homossexualidade do ponto de vista de atos homossexuais, a avaliação da igreja é positiva? Não, por causa do evangelho. Mas uma coisa é a avaliação do fenômeno e outra coisa o respeito à pessoa do homossexual. Tanto que há homossexuais, eu me lembro, eu acompanhei muito tempo um rapaz homossexual. E certa vez no meio universitário, os universitários disseram: como é que você é católico se a igreja combate os homossexuais? E ele disse, eu sempre fui amado e acolhido na minha igreja. Sempre. Recordo de um que disse uma vez a mim: eu tenho raiva do Senhor, porque quando eu venho aqui para contar que fiz isso, o Senhor sempre acolhe e dá o perdão de Deus e me convida a recomeçar. Eu preferia que o Senhor logo me despachasse, porque é como se eu ficasse isento de procurar ter uma vida segundo Cristo. Então, o respeito pelas pessoas homossexuais, o respeito, digo até mais, pela opção delas, se querem viver uma relação estável, se querem lá montar seu apartamento, se querem dividir sua herança, é direito delas e a igreja não se coloca contra esse direito. O que a igreja diz é que, primeiro, não se pode equiparar isso a uma realidade familiar. Porque aqui não é o direito da minoria, mas é o desvirtuamento de uma instituição da maioria. Se tudo é família, nada é família. É preciso estar atento contra a ditadura das minorias. As minorias devem ser respeitadas, mas não podem impor a sua pauta à maioria. Então hoje nós temos isso, né? Essa pressão sobre a maioria, de modo que a maioria se sentia envergonhada e inibida diante da minoria. A minoria é respeitada, mas é minoria. Então, os homossexuais, a igreja não se opõe a isso, a que eles tenham os direitos civis respeitados. Agora, confundir isto com o direito, por exemplo, a ser chamado de família, nada contra os homossexuais, nada contra as relações estáveis deles, nada que essas relações sejam reconhecidas civilmente, nada contra. Mas tudo contra que isso seja considerado família, e assim vem a adoção de filhos, e assim o conceito de família seja tão dilatado, tão tudo, que signifique na prática nada. Uma outra coisa é a questão de avaliar o ato homossexual em si. Repito, a igreja, para os de fora, respeita isso totalmente. Para os seus filhos, ela diz: isso é contra o que Deus pensou para a sexualidade humana. Pronto. E a pessoa aí é livre, como qualquer pessoa é livre para seguir ou não os mandamentos de Deus. Então, os direitos, vale como para o feminismo. Os direitos, sim. Quando se torna ideologia e ditadura de uma minoria que quer impor sua pauta à maioria, não. Infelizmente, esses grupos têm lobbies fortes, né? Aos poucos se vai, veja hoje nas novelas, veja hoje o tipo de comentário da grande mídia, vai se criando uma nova cultura, e uma cultura que, no fim, colabora para a destruição da sociedade. Um feminismo torto, uma luta pela causa homossexual torta, só provoca a destruição da família e da sociedade. Obrigado, Dom Henrique. Sempre às ordens, e que eu espero que nesses debates as pessoas, sobretudo os católicos, saibam argumentar não somente com argumentos religiosos. Olhe, quando você for discutir com um não cristão, com um não católico, não comece dizendo é porque Deus manda, é porque a igreja manda. Não, o primeiro raciocínio é usando a razão humana. Por que não abortar? Porque é lógico, é claro que uma vida é humana desde o começo ou não é nunca. Por que não jogar fora anecéfalos? Por que não se joga fora também uma pessoa que tem problema mental?
não se joga fora um idoso com Alzheimer. Então, é uma questão, primeiro, os cristãos devem participar do debate, a gente tem que distinguir, o debate entre nós envolve, então, os mandamentos de Deus, o que a Escritura diz. Pronto, quando o debate é com a sociedade, a gente argumenta a partir da razão. É o que se chama de ética civil, ética pública. Nós discutimos e temos o direito de discutir, o dever de sermos ouvidos, porque somos cidadãos brasileiros, pagamos impostos, elegemos nossos representantes, então temos o direito de participar da construção da sociedade e nunca aceitar quando o ministro do STF, quando um deputado, quando seja lá quem for, diga assim, mas esses argumentos são religiosos. Não, esses argumentos são de gente que pensa, que tem opinião e que quer ser ouvido também.